Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando os comentaristas, falando sobre a preparação entre Fluminense e Flamengo, a preparação do Mengão para a grande final do Campeonato Carioca. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, créditos desse vídeo, canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje. Mesmo achando que eu tô distante da verdade, porque tá difícil de entender o que o Vitor quer fazer. Não é crítica, eu tô falando que tá difícil de entender. Mas eu acho que o Gabigol volta. E no lugar do Matheus França. Eu acho. Mas acredito que se ele mantiver uma linha de raciocínio que ele vem fazendo, deve entrar com a mesma equipe. Pelo Vitor. Pelo Vitor Pereira, acredito que ele vai entrar com a mesma equipe que ele atuou na primeira partida contra o Fluminense. E aí tem o terceiro zagueiro enraizado, né? Assim, difícil saber, porque o Matheus França, que poderia ter sido poupado nesse jogo, apesar que é jovem, não vai mudar nada ele jogar esse jogo e também jogar a final. Mas como ele tirou todo mundo que havia atuado no domingo, com exceção do goleiro, que é diferente, eu acho que de repente pode ter essa alteração. Mas, sinceramente, difícil de entender hoje o que passa na cabeça do Vitor em relação à escalação. Porque parece que o sistema dos três zagueiros é o que ele vai continuar executando. Isso imagino que vai manter. Agora, a escalação bastante difícil. Sobrou até para a apresentadora, que esqueceu que o Dija não tinha essa resposta para a minha pergunta. Não, mas ô Glaucio, eu vejo assim, ele, se for pela ideia do jogo passado, contra o Fluminense, a ideia dele era o pós-perda. Por isso que ele tira Everton Ribeiro e tira o Gabigol. Então, na verdade não tira, nem põe o Everton, né? Isso, ele entra... Ele entra depois, né? Entra depois. É que a gente imaginava que sem a Arrascaeta é o Everton Ribeiro. Isso. Só que no Sport Center eu falei algumas vezes, o homem gosta do Matheus França. E o que aconteceu? Deu certo porque ganhou o jogo. Porque os primeiros 20 minutos de jogo não deu certo, não. Deu tudo errado. E aí ele vai fora pela Copa e perde o jogo. Então, assim, ele pode repetir, mas ele está com uma vantagem. Por isso que acho que até a dúvida do Dija se ele entra com o Gabigol ou não. Ele está com uma vantagem de 2 agora. Então, por aí, de repente, você entra com o Gabigol e já aumenta essa vantagem. E tem a questão aí do Gabigol ter falado que ele quer ser 9 de novo. Entendeu? Então, acho que isso... Não sei a conversa como é que foi. Eu vi esse jogo contra o Fluminense, a câmera indo muito no Gabriel. Em vários momentos, não sei se vocês perceberam, toda hora. E o Gabriel fazendo uma questão que estava tudo bem, que dando risada ali, sem cara feia. Então, a minha dúvida é muito essa. Como que foi essa conversa? O que eles conversaram? Pô, Gabriel, em algum momento você pode fazer para mim essa movimentação como um segundo fora da área? Não, professor, eu quero brigar por 9, então você vai esperar um pouco mais. É o combinado. Os números dele com o Cano mostram a questão do Everton Ribeiro, para mim é o que você falou, do pós-perda, que ele quer muito mais um time agressivo, ainda mais um time que esconde a bola, que nem o Fluminense, porque o Fluminense, de novo, no meio de semana agora, pôs os caras na roda. O jogo do Fluminense contra o Cristal, foi muito forte dentro das características da equipe. Ali você viu o Fluminense em estado puro. O dinismo, né? Como dinizismo. Todo mundo, o dinizismo que todo mundo fala. Então, eu acho que a maior dúvida na minha cabeça é do meio pra frente ali mesmo. Se ele vai com o Gabigol, se ele não vai. Eu acho que o Matheus vai continuar no time, acho que ele vai manter pedindo o passagem, Cebolinha. Né? O menino. Sim. Matheus França. Eu até falei esses dias no Sport Center. Eu tenho a impressão de que o Vitor ali já pegou, gostou e vai insistir. Tem que insistir, porque é um menino que tem muita qualidade, acho que vai dar jogador grande. Agora, são brigas que você vai comprando. Essa questão do Gabriel, foi conversado, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem? Não sei. O Everton Ribeiro. A vaga do Pedro? É isso. Hoje é difícil, cara. Eu não tiro o Pedro. Para tirar o Pedro é complicado. Então. O Gabriel tem muito potencial, demais. Sim. Mas se ele quer jogar na posição que ele julga estar em melhor condições, que é de centroavante, ele pega um cara que define jogo pro Flamengo toda hora. Mas ele coloca o Gabigol no jogo e não no lugar do Pedro. Mas coloca o Gabigol como segundo centroavante. Mas porque Samuel Xavier já estava expulso. Então aí você tá com... Ou seja, contra times menores e numa circunstância dessa, com um jogador a mais, tudo bem, cabe os dois lá. Eu queria só uma mosquinha pra ter ouvido esse papo. Foi esse papo? Veja no gol do Pedro, quando a bola é cruzada da esquerda,
primeiro que passa pela bola é o Gabriel. E ela vem no Pedro, porque tem o perfume que a bola gosta. Aí vem, pá. Aí vem ali, caçapa, não tem jeito. E chapou bem, hein? Não, o Pedro é um baita centroavante. Baita centroavante. É difícil Como ter jogador como ele. é melhor que o Gabriel. Não, centroavante... Sem dúvida. Mas aí- dava certo antes o quarteto mágico, por quê? Porque Bruno Henrique fazia beirada e centroavante como o Pedro. Gol de cabeça, pivô. Quando o Bruno Henrique saiu... Mas o Bruno chegava, ele não estava. Isso, o Pedro está. Isso, Everton isso. Cebolinha não é esse cara que vai fazer gol de cabeça, não vai subir. Mas o Everton Michael melhorou jogou também. O Everton, da chegada dele agora, o Everton teve uma grande evolução no time do Flamengo. Isso é muito bom para Porque o Flamengo. começou a ter sequência. Sim, também tem isso. Agora, eu concordo com o Djalminha. Para mim, os 3 zagueiros são definitivos no Flamengo. Ele sabe que ele só tem um volante de pegada no meio-campo, o Thiago Ele Maia. tem o Ayrton Lucas que solto tá fazendo... Imagina se o avião tá aí ainda. Puxa, Rudinei. aí seriam uns 2. Aí você tem Ayrton de cada Lucas de um lado e o avião do outro lado, aí ia ficar bonito, mas... Agora, O avião, o jogador, não precisando fechar na linha de 4. O jogador que o professor Silas lançou no Avaí, o Vitor Pereira não ligou pra mim, aí, agora tá aí, ó. Aí, ó, Fica com o Varela aí. continua achando, mas O erro dele Varela, tá aí, não te ligou. O Varela Não me ligou. no gol que o Flamengo fez, o gol do Pedro, ele estava dentro da área também. Se o Pedro não faz, ele faz, porque está posicionado do lado. Estava dentro da grande área. O que me impressiona é o seguinte, o Flamengo tem um formato de 3 zagueiros. A saída do lateral esquerdo, que você já conhece, certo? A passagem do Cebolinha. O Cebolinha dá um passo para dentro para fazer o lateral esquerdo passar, porque ele é carrilheiro. É só esse carrilheiro que é de ferrocarril, que é o trem, que anda na linha, né, em cima da linha. Então é carrilheiro. Ele vai lá toda hora no fundo. Não? Lateral submarino, toda hora no fundo. Tem isso? Tem isso. Agora, o que acontece com o Flamengo? Como é que joga o Flamengo? Qual é a tática do Flamengo empregada? 3 zagueiros. Entendeu? Você não sabe. Você não sabe. Dá pra saber, pô. Ó, os 3 zagueiros, Varela e Ayrton Lucas, Thiago. E aí? Aí começa a mexer. Então, aí é no barata voa, meu Aí senhor. vem a Aí dúvida. cada Não, um tenta Thiago, resolver. Pedro... 3-4-3. Não, Thiago, Pedro... Pedro também acho que não mexe. Mas aí é o seguinte... Eu acho que o Cebolinha Aí também você já começa, firmou o pezinho. Então, Firmou você o pé. começa a Firmou o achar, pé. a gente começa a achar, porque o Flamengo joga na defesa com 3 zagueiros e só tem um zagueiro rápido, os outros, todos os zagueiros do Flamengo são lentos, e aí o que acontece? Se você não, se ficar de mano com o zagueiro lento, com o Léo Pereira, o que aconteceu no lance do Léo Pereira? Léo Pereira era lance para expulsão, Mas qual na que é o minha rápido? opinião. Se o Léo Pereira não é rápido, qual que é Não, o o Léo rápido? Pereira não é rápido. O rápido é o que achei. joga do outro lado, o que Quem? veio do Bragantino. Ah, o Fabrício Fabrício. Bruno. Fabrício, o único zagueiro rápido é para Fabrício Bruno. Eu acho o Léo Aposta a rápido, corrida com o sim. Mas Fabrício ali, Bruno, ele vai Pascoalzinho, competir tá com bem você. claro o que o Vitor quer fazer. Ele traz o Ayrton Lucas e o Varela na linha dos 3 zagueiros, traz o Cebolinha e o Matheus França na linha dos 2 volantes e Esse fecha, fecha 5-4-1. acabou, e morre ali. E aí fechou o trabalho. Ele tá num dilema para buscar esse equilíbrio. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu concordo com o Djalma. Eu também tô olhando. Tô aqui. Ó, 4 minutinhos nós temos. Deixa eu só passar, a Rê, você tocou num ponto importante, que a gente viu o dinizismo puro no meio de semana, e o Diniz não é muito de abandonar o seu estilo de jogo, independentemente do que ele precise como resultado, e ele precisa fazer nesse fim de semana. Tem desfalques. E aí, esse Fluminense para esse jogo? Olha, o meio de semana deu um baita de um 2-0. É um placar para um jogo grande desse, eu acho que bem relevante. O Flamengo deu um bom passo. O Flamengo perder esse título com essa vantagem, o chicote está. Agora, o jogo que fez o Fluminense no meio de semana, a gente está falando muito dos tropeços e tal, mas o que acho que a gente tem falado até pouco do tamanho do jogo que fez o Fluminense. Coisa de 3 cinema. dedos. Hã? Meteu um É 3. pornografia, né, ô Pascoal, esse passe? É um Coisa de absurdo. cinema. Coisa Essa de cinema. finalização Agora o Fluminense Ó. tem esse cara aí, hein? O Fluminense Arias. tem o Cano. Esse E o cara Arias sabe fazer gol, hein? Falamos pouco do Arias, mas o que ele tá jogando já faz mais de um ano é sacanagem. Tá jogando muita bola. Diga pra gente já também arrematar. Ô Glaucio, eu vou curto e grosso. Flamengo tem uma bela vantagem, mas a final está em aberto. E se o Flamengo não conseguir o título,
eu acho que vamos ter mudanças. Não tem outra alternativa. Flamengo com a vantagem de 2 gols, perdendo meio de semana, ou durante a semana, o primeiro jogo da Libertadores, esse título do Carioca para o Flamengo vira obrigação. Mas, mesmo com a vantagem de 2-0, para mim o jogo está em aberto. O Flamengo não foi esse time tão superior ao Fluminense para, assim, esse 2-0. Tudo bem, foi melhor no segundo tempo, mas o primeiro tempo poderia ter sido vitória do Fluminense. Então, assim, é um jogo que, na minha opinião, está em aberto. Esse time do Fluminense tem condições de encarar o Flamengo. Agora, se o Flamengo não conquistar esse título, meu Deus. A sogra dele pode piorar, é? Vai ter mudança. Ó, É isso. esse é o comentário. Antes de me despedir dessa turma, coloca o resultado final aí da nossa enquete, então, pra gente já ir embora. Fim de papo do nosso ESPN FC. E pela galera deu Água Santa, 64,6%, 30%. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Mengão nesse momento aqui no nosso canal. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida na final do Campeonato Carioca. Deixa o seu like e o seu palpite. Faz o seguinte, já deixa o palpite registrado aí nos comentários e bora. Vamos ver se o Flamengo será o nosso campeão.